Olá, estamos começando mais uma live Imunidade Blindada, um bate-papo com mães da comunidade Farmácia Natural que já conseguiram blindar a imunidade de seus filhos e filhas. Hoje eu vou conversar com a Railine, que é mãe da Clara, não é isso? De 10 aninhos, e do Miguel, de 5, deixa eu ver se eu falei certo, isso mesmo. E a Railine já está há 6 meses sem precisar usar os remédios da farmácia com os seus filhos. Então, vou chamar ela aqui para conversar com a gente e para ela explicar, contar como é que tem sido essa jornada para ela, os erros, acertos, desafios e conquistas, tá bom? Então, vamos dar as boas-vindas aqui para a Railine. Olá, Railine, seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Qual a sua cidade? De onde você fala? Recife, Pernambuco. Recife, terra muito boa, oh meu Deus do céu, amo o Nordeste inteirinho. Railine, seja bem-vinda. Obrigada. E conta pra gente como é que você tem conseguido manter essas crianças aí longe dos remédios da farmácia nos últimos 6 meses? Como é que você me conheceu? Como é que foi essa história? Conta pra gente. Miguelzinho, ele tinha... Clara tinha umas ocorrências, né, de gripe normal, mas Miguel foi com mais trabalho. E aí, Miguel, ele tinha mais ou menos uns 2 anos. Ele começou com a gripe essa que eu fui bater no hospital com ele, porque ele é aquele tipo de criança. Mesmo ele doente, ele se alimenta muito bem. Mesmo doente. E chegou um dia que ele disse, mamãe, eu não quero comer. Esse menino está muito grave. Para ele não estar querendo comer, ele está muito ruim, né? Foi o que você pensou. Aí eu fiz... Pronto. Quando eu vi ele se prostrando, ficando cada vez mais quietinho, vou para o hospital. Cheguei no hospital, tive que internar ele, porque ele estava com um cansaço muito grande. E daí, de lá para cá, até os 4 anos dele, que foi quando eu conheci vocês, eu fui para alergologista, fui para além da pediatra dele, né? Fui para alergologista, fui para pneumologista para saber se era alguma coisa no pulmão. E, porque assim, todo mês ele tinha uma recaída, todo mês ele estava no aerolíneo, remédio, tudo, e eu já não sabia mais o que fazer. E a alergologista fez, não, vamos fazer um tratamento. Tratamento esse, que ele tomava uma bombinha, eu não lembro hoje qual o nome dessa bombinha, e ele tomava essa bombinha direto. Então, a gente vai dar e a gente vai depois desmamando e vendo como é que ele reage. E aí tinha mês que passava bem, tinha mês que não, e ficava nessa. E meu esposo fazia assim, a gente vai ficar dando só remédio, meu Deus, por esse horário, Senhor, me mostra uma forma de eu conseguir que essa criança saia desse jeito, porque isso não é vida com uma criança. E ela fez teste alérgico e não estava alergia a nada. Ele até brincava com a irmã, porque a irmã tem alergia a pulseira, a pelo de cachorro, tudo. E ele ficava, eu não tenho alergia a nada. E você tem. Tirava onda, né? Aí eu fiz, Senhor amado, me mostra uma forma, porque eu não quero ver meu filho desse jeito. Para a vida toda tomar uma bombinha por algo que ele não tem. Então ele estava desde os 2 anos de idade tomando... Ele chegou durante uns 4 meses, mais ou menos, 4 a 5 meses, essa bombinha. E eu voltando para alergologista, para fazer acompanhamento. E eu fiz, não, eu vou num nutricionista também para saber se é algo, sei lá, alimentar. Que todo mundo olhava para mim e faz mais raiva. Alimentar não é, porque tu tem um cuidado tão grande na alimentação dessas crianças. O menino mal come doce, não come refrigerante, se alimenta de tudo, legume,
verdura, tudo eles comem. Eu acho que não é não. Mas vai que a gente já está em processo com uma mais uma menos, não vai fazer diferença. E aí eu levei. E eu acho que a nutricionista deve ter ficado meio desconfiada, porque ela olhou para mim e quando eu comecei a dizer do que os meninos se alimentavam, ela simplesmente não soube o que falar. Aí ela pegou uma sacola e dentro da sacola tinha uns bonecos de feltro que eram os alimentos. E mostrou a Clara, que na época a Clara se comunicava muito melhor do que a Miguel, por conta da idade. E Clarinha fazia, isso aqui é cenoura, isso é beterraba, isso é não sei o quê, esse eu gosto, esse eu gosto. E ela dizia o nome de todas as frutas, as verduras, os legumes, e ela dizia que comia tudo. Uhum. E a nutricionista simplesmente dizia, mãe, qual é a quantidade que ela come? E ela não tinha muito o que falar. Uhum. E ainda voltei para ela umas 2 vezes, mas assim, eu vi que não era alimentação e um nutricionista mostraria alguma coisa diferente. E aí foi quando Deus enviou vocês. Eu vi, né, pelo Instagram, e eu fiz, meu Deus do céu, comecei a ver, participei de uma semana que teve, e eu cheguei para meu esposo, eu fiz, meu filho, eu vou tentar. A gente já tentou de tudo. Tentar mais uma coisa, e de uma forma natural, não vai mudar essa situação. Uhum. Vai piorar essa situação. E aí a gente já tinha decidido que a gente iria suspender a bombinha, porque se a bombinha não estava fazendo um efeito que melhorasse ele, não tinha para que acreditar com aquilo. E a gente simplesmente decidiu parar. Eu vou começar com o curso. Eu comecei a fazer e eu vi que ele começou a melhorar. E uma das coisas que me impactou foi justamente as combinações, né? Que vocês falam sobre combinações incompatíveis. Eu falei, vai que essas combinações não estão dando certo. Porque para mim, um iogurte natural, porque eu comprava iogurte natural, 2 ingredientes, para juntar com uma fruta e um cereal, não tinha problema nenhum. Coisa mais natural do mundo. E aí a gente começou a ver que, assim, certas coisas não funcionavam. E aí eu comecei a conversar com o Cristian. Meu amor, olha, a gente vai mudar algumas coisas. A alimentação de vocês, eles gostavam muito de vitamina, né? E assim, eu usava aveia, usava leite desnatado, porque Clara apareceu com problema na... Esqueci o nome. E aí minha amiga, que é nutricionista, ela fez, tua alimentação é tão boa que pode ser genético, isso. Eu fiz, meu Deus, pelo amor de Deus, a gente cuida tanto da alimentação dos meninos. E aí, quando eu vi assim, eu fiz, vamos trocar, a gente vai ver, para ver se a gente melhora essa rinite de Clara e esse estado de Miguel. E assim, eu comecei a ver melhoras gradativamente neles. E aí eu começava a pesquisar para saber o que é que eu podia mudar no cardápio, do que vocês falavam, para eu tentar ajustar com as coisas que eles mais gostam. Que aí eles gostam bastante, assim, de ovo. Tanto que, assim, Clarinha, ela já cozinha. Então, de vez em quando eu acordava, ela já tinha feito café da manhã, e o café da manhã já estava lá, um ovo frito, com não sei o que. Clarinha, vamos tentar mudar. Vamos tentar ajeitar aqui. E a gente foi tentando se adequar ao paladar e para não mudar drasticamente. Né? E a gente foi vendo a melhora de Miguel. Tanto que eu estava falando que a última vez, eu estava olhando, a última vez que eu entrei em contato com vocês, porque Miguel, foi quando Miguel, assim, adoeceu de ter ficado um pouco mais cansado. Eu fui olhar, quando vocês
me passaram para eu fazer o relatório, eu fui olhar quando foi que eu entrei em contato com o Ricardo para saber o que eu poderia fazer a mais para ele não ter que entrar no antibiótico, porque a médica fez, Radinho, se ele continuar desse jeito, ele vai ter que entrar no antibiótico. E aí eu fiz, Miguelzinho, vamos fazer de tudo, mamãe, de tudo, para a gente não entrar no antibiótico. A mamãe vai dar isso aqui. Ser tão gostoso, mas toma, meu amor. Eu fiz, não vamos tomar nada com leite, nada com lactose, só come o que a mamãe der. Aí ele falou, está certo, mamãe. Ele tem 4 anos. E aí, chegou no domingo, a minha amiga foi fazer um bolo para o filho na igreja e eu não sabia. Estava lá embaixo, estava na parte das crianças. Aí ela chegou, toma, Miguelzinho, bolo de chocolate. Aí ele olhou para a cara dela assim, e disse, eu não estou podendo comer glúten nem lactose, por enquanto, porque eu estou doente. Mas quando eu estiver melhor, eu vou poder comer. E é porque ele é muito ciente das coisas. Ele reclama que tem a picância, tem as coisas, tudo. Ele toma, ele faz tudo direitinho. E assim, eu vi, quando eu fui ver, isso aconteceu em dezembro. Ele veio adoecer agora, novamente. Então, 6 meses. E ele não tem uma doença assim de arriar. Clarinha, começo do mês, Clarinha começou com os olhos irritados, como se fosse conjuntivite. Aí eu sempre deixava aqui que ela tinha usado uma vez que ela teve conjuntivite há muito tempo. Só que virou, mexeu, eu dei os remédios, eu preciso, precisa mais. Está na validade. E aí eu olhei, eu fiz, eita, não tem mais. Pronto, vamos pro computador. Cheguei no computador, entrei no site da farmacinha, na comunidade, eu olhei o que é que tinha para conjuntivite, coentro, todo nordestino tem coentro na geladeira. Resolvi o meu problema. Peguei o coentro, macerei, ajeitei, espremi Clarinha. A gente vai colocar no mesmo. Eu vou temperar você de coentro. Seu dia vai ser temperado. A gente acabar isso. E ela falou super. Eu usei mais um dia e no terceiro dia ela já não tinha mais nada. Meus sobrinhos, na mesma época, também pegaram e passaram, assim, vários dias. É tanto que quando eu contei a minha cunhada tem uma bebê de 1 ano e meio também, e ela fez, eu fiz o coelho. Não é que deu certo. Assim, essa semana Miguel adoeceu e eu já vi que ele tem uma resposta mais rápida do que quando ele tomava só a medicação de farmácia, né? Ele passava, tinha vez que ele passava 2 semanas, 3 semanas. E hoje em dia, mal passa uma. E assim, eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês, por esse trabalho que vocês fazem, porque realmente é algo que nos ajuda muito. E por onde é que a gente passa, a gente tenta, né? Ajudar da forma que a gente até agora consegue absorver os ensinamentos. Exatamente, muito bom. E então, resumindo a história, o Miguel vinha desde os 2 aninhos lutando aí contra gripes e resfriados constantes, né? Tomou muita medicação de forma contínua, você falou por um período longo. Ele chegou a tomar acho, uns 4 a 5 meses. Assim, todos os dias. Todos os dias ele tinha que estar com uma bombinha, eu não lembro o nome da medicação, mas ele tomava essa bombinha. E aí, quando você começou farmácia natural, ele estava ainda tomando esses medicamentos de uso contínuo? Não, porque eu já tinha suspendido. Porque eu não via que
havia uma melhora. E ele não, todo o exame dele tinha dado normal. Exame alérgico, visto o pulmão, tudo dava normal. Eu falei, não, alguma coisa, né? Eu falei, alguma coisa eu tenho que fazer. E nem os médicos sabiam me dizer o que poderia ser. E aí, quando você descobriu as combinações incompatíveis de alimento, começou a fazer esses ajustes, aí ele foi ficando cada vez menos orientado. Ele passou agora 6 meses para adoecer novamente. Vinha aquele narizinho escorrendo, porque vai para a escola, aí chega, um amigo está lá doente, aí vem. Aí fazia uma pastinha com só um. Aí ele tomava naquele dia, no outro dia ele já acordava bem, estava tudo certo. E assim, um gripe mesmo faz 6 meses que ele teve uma gripe mais forte. Muito legal. Então, você conseguiu aí, com a Clara e o Miguel, vencer as gripes e resfriados constantes, a rinite também? Rinite. E Clarinha, ela já acordava com aquele fungado todo santo dia. E eu sei que uma das causas que a gente... que eu tenho aqui, que para mim é uma causa que eu sei que eu preciso mudar, mas eu não sei como, é o ar-condicionado. Porque, além da gente morar no Nordeste, eu tenho o fator que minha casa é térrea e é poente. Então, é muito quente. Então, principalmente quando chega no verão, é algo assim, insuportável de ficar. A gente fica do lado de fora, porque tem uma área, mas aí na hora de dormir, não tem como. Mas você conseguiu melhorar a rinite dela? Consegui. Apesar do ar-condicionado, conseguiu? Apesar do ar-condicionado, eu consegui. Hoje em dia, ela reclama bem menos. Ela espirra bem menos, ela coça bem menos, fica menos irritada. Com a alimentação, ela consegue reagir muito mais rápido. Que bom. Então, gripes e resfriados, rinite, você falou de conjuntivite também, né? Que ela teve. No começo do mês, mais ou menos, ela teve conjuntivite. E você conseguiu cuidar só com os remédios naturais. Isso. E você tinha me falado também de tosse, não é isso? É porque Miguel, quando ele começa com gripe e resfriado, ele fica com a tosse que parece uma tosse alérgica. Né? E ele fica com aquela tosse de perder, antes ele perdia o fôlego. Começava a tossir, daqui a pouco ele perdia o fôlego. E foi uma das causas que levou a gente para o hospital na época, e ele ficou internado na época. Ele tinha 2 anos, mais ou menos. Tá, e aí, depois que você começou com farmacinha, ele não teve mais essas crises de tosse? Não. Ele chega, logo quando ele gripa, ele tem. Né? Ele começa com uma tosse mais pesada, mas aí a gente já... Porque, assim, ele tá bem uma noite, e no outro dia, se ele adoecer, ele já acorda com bastante tosse, bastante secreção. Ele parece que vira uma chave, né, nele. Mas, assim, a gente consegue lidar com os remédios caseiros, né? E ele consegue ter uma resposta muito rápida, né? Em quanto tempo? Ele antes ele passava 2, 3 semanas, hoje em dia ele passa menos de uma semana. Que bom, que avanço, né? E o é muito bonzinho para conseguir obedecer, assim, não sair da regrinha. Acha ruim outra criança, né? Por ter que se privar de certas coisas, mas ele é muito bonzinho. É tanto que a pessoa que me ajuda aqui, ela chega e faz, meu Deus, ele é tão conscientezinho. É tão bonzinho de cuidar dele quando tá doente.
tem muita consciência. É ótimo isso, já vai crescer, né? Aprender a cuidar da saúde dele. É uma criança velha. Tem quem diga que é uma criança velha. Ele nasceu quando? Em janeiro? Ele nasceu em junho. 5 de junho. junho. E, Aileen, e você também, eles tiveram amidalite nesse meio tempo? Você também tinha falado que conseguiu cuidar da amidalite? Clarinha, ela, por conta da rinite, às vezes, não é sempre, porque Clara já com 10 anos, são poucas as vezes que ela chega a adoecer mesmo. O meu maior problema com Clara era realmente a rinite. Mas Clara são poucas as vezes que ela adoece. E quando ela adoece, ela sempre respondeu mais rápido do que Miguel. É tanto que eu digo que ela puxou o pai. E Miguel puxou a mim, porque antes eu tinha crises de sinusite desesperadoras, assim, de bater no hospital, entrar em antibiótico. E até eu entrei nessa história para tentar ajudar. Porque eu, quando começava com a tosse, com secreção, era muita, que nem Miguel é. Mas Clarinha ela responde super bem. Meu esposo, eu digo a ele que eu queria que os 2 filhos fossem iguais a ele, com relação a isso. Ele continua comendo tudo, ele continua fazendo tudo que ele faz, e dá 2 dias ele está bem. E não tem nada de diferente. Eu fiz, Senhor, eu acho que... Que sorte a dele, né? Ali é. E, Raivine, então, agora conta pra gente, quanto é que você gastava com remédios da farmácia antes? Primeiro, assim, quero te dar os parabéns, né? Você conseguiu aí, em 1 ano, usando farmácia natural, vencer situações, né, que não foram poucas. Então, pelo que você contou aqui pra gente, foi amidalite, dor de garganta, rinite, gripe, resfriado, tosse, conjuntivite. Então, parabéns pela sua conquista. As crianças estão há 6 meses sem precisar de remédio da farmácia. E conta pra gente, para as mães que estão aqui, quanto que você costumava gastar com remédios da farmácia antes de começar a usar o método farmácia natural? E quanto que você gasta agora, né, nos últimos meses? Só essa medicação, só essa bombinha que Miguel tomava, era mais de R$100, só ela. Oi, Miguel! Olha só, muito bom, hein? Tirando as outras, né, que era antitérmico, antitussígeno, todas as outras. E aí, custo, eu acho que uns 200 ou mais, eu não lembro a quantia. Mas era... Só essa bombinha era mais de R$100, ela. E era quase todo mês, porque ela só dava realmente para um mês. Estamos assim, mas estamos bem melhor. Ô, Miguel! Tá bem? O remedinho é bom? Menos o picante, né? Olha, você está de parabéns. Sua mãe me contou aqui as histórias. Olha, vai ganhar medalha, hein? Menino farmácia natural. Vou começar a mandar medalhas para as crianças que estão como você, que oferecem um bolo quando está doentinho e fala, não posso. Quando eu melhorar, eu vou comer. Mas agora não posso. Muito bom. Parabéns, tá? Muito bom, Railine. E hoje em dia, qual tem sido o gasto aí com os remédios da farmácia?
são raras as vezes assim que a gente compra e é tanto que assim, minha mãe, ela gosta muito, minha filha, vamos ali comigo na farmácia? Aí ele, não, remédio para isso, remédio para aquilo, não sei o quê, aí pro rosto e tal, não sei o quê, aí eu vai querer alguma coisa? Não, mãe, tô pensando nada, não. Ela fez para os meninos, alguma coisa, não tô pensando em nada, não. Então, assim, são às vezes que a gente vai e compra alguma coisa, é tanto que Miguel adoeceu essa semana, e teve febre, né? E a gente veio no coentro, nas coisas, tudinho, foi ajeitando. Só que aí chegou de noite, a febre subiu mais. Aí eu vi, não, para ele dormir, eu vou dar a medicação para ele poder a febre sair e a gente, pelo menos, dormir bem, né? Mais tranquilo. Já que não vai estar de olho a noite toda. E aí eu tive que olhar a validade, para saber se ainda estava na validade. Fiz, eita, tem que olhar a validade, porque vai que não está mais na validade, já faz tempo. Aí eu olhei e fiz, não, ainda está valendo. Muito legal, muito bom. E, Railine, para compartilhar com as mães, né? O objetivo dessas lives é inspirar as outras mães e também mostrar para elas que possíveis erros elas podem evitar nessa trajetória para blindar a imunidade dos seus filhos. Então, se você lembrar de erros e acertos na sua caminhada ao longo desses quase um ano usando farmácia natural, que possa ajudar as mães a não cometerem os mesmos erros ou nos acertos fazerem o mesmo que você fez, acho que é legal para ajudá-las. Eu acho que erros, e assim, algo que eu acho assim, difícil ainda hoje é a gente saber, assim, principalmente café da manhã e janta, o que dá. Oi, olha só, Clarinha. Tudo bom, Clara? Parabéns, hein? Ó, sua mãe estava me contando aqui, vocês estão nota 10, você e seu irmão. Saúde 1000, né? Teve que colocar Como é que foi? Sua mãe me contou que você teve conjuntivite, o olhinho ficou ardendo, aí ela passou, botou coentro em você, não foi? Foi tranquilo? Foi? Eu tô vendo verde. Você nunca imaginou, né, Clarinha, usar coentro no olho? Coisa esquisita, né? Mas funciona. Funciona. Acordou bem? Muito bom. Assim, a gente tem a dificuldade, né, de mudar a rotina. E aí, você pensar em coisas novas para no dia a dia você ter Para substituir opções novas, fruta, né, opções, por exemplo. e mudar uma rotina que você já tinha, eu particularmente já tinha há 37 anos. Então, mudar isso sim, era algo bem difícil, né? Para eles. Clarinha com 10, Miguel com 5, e mudar a rotina deles já era difícil, mas para mim. Mas você vai vendo que essa mudança de rotina só é, assim, benéfica. E aí são, você erra hoje e tenta acertar amanhã e vai ajustando, vai vendo o que cabe na sua rotina e é isso. Todo dia você erra e acerta. Aí você abre a geladeira e faz, e agora vou fazer o quê? Porque isso não é costume. Mas aí você vai tornando isso costume. E você vai vendo que você só ganha benefícios. Então, vale muito a pena. Sei que mudança é difícil. Tudo que é para mudar é difícil, porque você se acostuma a fazer aquilo daquela forma, mas a mudança para mim foi preciso. Hoje em dia, ver meu filho adoecendo de 6 em 6 meses, que foi o caso agora, né? E eu consegui que ele tenha uma resposta mais rápida,
o ciclo de doença dele diminuir, para mim, foi algo que eu pedi a Deus. Eu orava todo dia, Senhor, pelo amor de Deus, me mostra uma forma, porque eu não consigo ver meu filho dessa forma. Era desesperador a forma que ficava. Ele tossia de um jeito que a tosse que ele fez aqui agora não era nada. A tosse que ele tinha era algo que me desesperava. Toda vez que ele adoecia, eu chorava com ele. Essa era a realidade. Sim, é muito desesperador mesmo. É uma vida que nenhuma mãe merece, né? Pois é. E aí você falou que teve que mudar algumas coisas, além do iogurte com fruta e granola, teve mais o que vocês mudaram por aí? Que você sentiu que fez diferença? Eles tinham o costume de toda manhã eles tomavam o que eles chamavam de leitinho. E aí era banana com aveia, cacau 100% e o leite desnatado. E aí eles tomavam essa vitamina, que assim, todo mundo dizia que era super nutritiva, saudável, porque eu não usava, nunca usei Nescau com eles, nunca usei nada disso. Eles sempre comeram cacau 100%. Miguel, quando ele começou a introduzir chocolate, teve uma vez que eu dei um chocolate a ele de vegano, 99,9% cacau. Eu sempre pegava assim, comia com um gosto. Aí tinha um amigo meu que fazia, tu é doido, mas tu não é uma criança. Eu fico, ele tá feliz. Eles pegam, esse amigo meu, ele faz, meus filhos então, comendo batata frita. Eles, enquanto você está cortando, você tem que ter cuidado para poder sobrar para a comida. Porque eles chegam, cada um de um lado, assim. Aí pega um, daqui a pouco pega outro, daqui a pouco pega outro. Aí eu fazia, não tem nada que meus filhos comam que não seja assim, saudável. Não tinha problema com isso com eles. Salada, eu tomava salada. Principalmente se tivesse uma fruta dentro. Se ela tivesse uma manga cortada, um morango cortado, a farinha comia, ela comia, ela repetia a salada, comia o almoço, e quando ela acabava o almoço, ela repetia a salada. Então, para mim, ao meu ver, não tinha nada. Mas aí eu comecei a tirar o leitinho que eles gostavam. E aí a gente, vamos conversar, né? Amor, vou precisar tirar conta disso. Mas, mamãe, leitinho das gente, meu amor. Eu quero ver você desse jeito. Vamos tirar, vamos ver. E a gente começou a mudar, né? O requeijão de castanha aqui não deu certo. Não gostaram. Não rolou. E aí eu vou vendo outras coisas, vou fazendo outras receitas. A panqueca de aveia rolou. Eles preferem a de banana? Preferem. Mas só tem a que comem. Como as crianças gostam de banana, né? É impressionante. Elas amam banana. Miguel, depois eu deixei na casa da avó, e aí ela, quando eu cheguei, aí ela fez, não, Miguel já lanchou. Eu fiz, lanchou 3 bananas. Eu fiz, as crianças amam, é impressionante. Acho que é a fruta mais amada das crianças. E tudo bem com a banana, tá, gente? Quem está aqui assistindo a gente, né? A banana não é a vilã isoladamente. Tudo tem um contexto que vocês vão aprender já já, especialmente quem está inscrita para o curso de cuidados naturais, né? Esse conhecimento que a Railine trouxe dessas combinações, que é um conhecimento incrível que a Ayurveda traz para a gente, que não está presente na nutrição moderna, nem na medicina moderna, mas que o Ayurveda fala bastante de como combinar os alimentos para torná-los mais fáceis da criança digerir e, dessa forma, evitar o adoecimento, né?
Então, eu também, como a Railine, passei, não sei, aqui até uns 30 anos comendo todo dia de manhã, ou quase todo dia, iogurte com fruta e granola, muito tempo. Até que eu descobri que não era tão bom fazer isso, né? E aí mudei. E aí a gente vai mudando aos pouquinhos, como a própria Railine trouxe, né? A mudança é gradual e acontece de forma diferente em cada casa, em cada família, dependendo de cada contexto, né? Mas são pequenos ajustes que a gente pode ir fazendo ao longo do tempo para melhorar a digestão das crianças. Então, a banana sozinha não tem problema nenhum, o iogurte sozinho também não, mas quando mistura as duas coisas, né, ou quando mistura a vitamina de leite com banana, pode ser que isso cause algum probleminha aí para a saúde das crianças. E a Railine viu aí, né, vivenciou isso, fez esse ajuste e as crianças já pararam de ficar doentes com tanta frequência, quando adoece, recupera muito mais rápido. Então, é muito impressionante, né? Uma ciência realmente incrível. É verdade. Railine, você tem alguma mensagem? Quer dizer, primeiro assim, compartilha hoje como é que você se sente depois de todas essas conquistas. E depois, se você puder deixar uma mensagem para as mães que estão começando essa jornada, por favor. Railine, será que ela congelou, Caio? Deixa eu ver. Congelou, né? Vocês estão vendo a Railine ou ela congelou para vocês também? Será que se tirar ela, incluir ela na live, ajuda? Vamos ver se ela volta. Tem algum problema. Acho que deu algum problema na conexão dela, né? Tudo bem. Falamos bastante, vocês ouviram bastante a história da Railine. Muito bom. Ainda conhecemos, ganhamos de bônus, termos conhecido a Clara, o Miguel. Vocês gostaram? Eu adorei estar com a Railine. Railine, muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da sua caminhada nesse ano de farmácia natural. A Railine está completando 1 ano de farmácia natural, 6 meses sem precisar dar os remédios da farmácia para os seus filhos. A Clara de 10, Miguel de 5. E ao longo desse tempo ela conseguiu vencer com farmácia natural amidalite, rinite, gripes, resfriados, tosse e conjuntivite. Não foi pouca coisa, né? Então, muito bom ter estado aqui com a Railine. Um beijo grande para todos vocês que estão aqui, que acompanharam essa live. E fica o convite para estarem comigo, para você... Qual foi o primeiro passo que a Railine deu para ter todas essas conquistas? Foi participar de um evento gratuito meu. E o próximo evento gratuito que eu vou fazer é semana que vem, vai acontecer nos dias 1, 3 e 4 de julho. É o curso de cuidados naturais para a saúde infantil. Então, a gente tem um encontro marcado na segunda-feira, na quarta e na quinta, sempre às 7 horas da noite, lá no YouTube. E eu vou mostrar para você quais são os primeiros passos para você blindar a imunidade do seu filho, para que seu filho fique cada vez menos doente e se recupere rápido quando adoece. Então, se você está cansada de ver o seu filho doente o tempo todo, como a Railine estava, cansada de ver o seu filho caçulo, Miguel, de 5 aninhos, doente o tempo inteiro, tomando um monte de remédio de forma contínua, né? Ele chegou a ficar 5 meses tomando medicamentos diariamente, gente. Olha só, é muita coisa. E ela já não aguentava mais. Ela participou de um evento como esse que vai acontecer na semana que vem e começou a dar os primeiros passos, já aprendeu o que ela precisa fazer para mudar essa chave, virar esse jogo. É possível virar esse jogo, acredita em mim. Tá? Não sou só eu que consegui blindar a imunidade de uma criança, meu filho, há mais de 9 anos que meu filho tem imunidade blindada. Desde que meu filho saiu da maternidade, nunca mais precisou usar remédio da farmácia. E hoje são centenas de mães que já conseguem ter esse mesmo resultado. Então, se vocês quiserem conhecer mais e mais histórias como a da Railine, entrem no site biacarneiro.com.br/resultados. Está aí no destaque também de resultados para você conhecer a história dessas mães e o link da Bia. A Railine entrou aqui. Deixa eu só me despedir dela, então.
Tá bom? Então fica o convite para vocês entrarem. Railine, voltou, que bom. Aqui. Tudo bem. Então, deixa a sua última mensagem aqui para as mães que estão ao vivo. Que mensagem você gostaria de deixar para essas mães que estão começando essa jornada? Invistam nisso. Estudem. A cada dia vão olhando, vão vendo assim as coisas que mais você vê assim, doenças que mais costumam ter na nossa casa. Então, você se aprofunde mais, porque realmente vale a pena. Você tem um retorno muito, muito bom. Então, para qualquer mãe, ver seu filho bem, não tem preço. Exatamente. E é legal você ter trazido esse ponto, porque eu estava conversando com uma mãe há 2 dias atrás, né? E ela falou exatamente isso, que o Farmacinha Natural, que eu falo isso sempre, mas é bom vocês, né, que estão do outro lado também compartilharem, que o Farmacinha é um curso que não é para você fazer ele todo, assistir todas as aulas para só depois implementar. Você pode ir usando na medida das suas necessidades na sua casa, né? Como você acabou de falar. E acredito Foi que isso que aconteceu com conjuntivite de Clara, que eu ainda não tinha chegado nessa aula. Quando ela teve, eu fiz, vamos lá, para o que precisa. Exato, isso mesmo. E uma última pergunta, que também é uma dúvida que muitas mães têm, e nessa última live que eu fiz, teve uma mãe lá de 3, né? Você, como já é mãe de 2, já também, enfim, né? Imagino que seja mais desafiador do que a mãe de um filho único, como é o meu caso. Como é que foi isso para você, a questão do tempo, com 2 crianças em casa? Você achou que consumiu mais o seu tempo fazendo os remédios caseiros do que você usava quando seus filhos estavam doentes e não tinham os remédios caseiros? Como é que foi isso? Raíline está aí? Porque a gente... então, para você fazer é muito rápido. Muito rápido. São coisas que a maioria eu já tinha em casa, né? A grande maioria você já tem em casa, já consome no seu dia a dia. E para você fazer essas misturinhas, fazer esse chá, essas coisas, são coisas que levam pouquíssimo tempo. Então, mesmo com 2 crianças em casa, dá, né? Tá. Até mesmo porque, assim, como são 2, você só tem elas se resolvem muito, né? Brincam muito só. E aí você só precisa estar pastoreando. Mas eles brincam muito. Brigam muito também, mas brincam muito. E eles são muito tranquilos. São muito tranquilos. Tem as de criança normal, mas são muito tranquilos, graças a Deus. Legal, muito bom, Raíline. Muito obrigada por você ter estado aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da sua história. Tá? Um beijo muito especial para você, para o Miguel, para a Clara. Adorei conhecê-los, mesmo à distância. E quando eu estiver em Recife, eu vou querer conhecer vocês pessoalmente. Pode ver. Tá bom? Tomar um banho de mar bem quentinho. Um beijo grande. Fiquem bem, fiquem com Deus. E qualquer coisa, contem com a gente, se precisarem. Tá bom? Deus abençoe vocês aí, capacite ainda mais para ajudar tantas e tantas mães. Se Deus quiser. Um beijo, Raine. Ótima quinta-feira para você. Tchau. Fica com Deus. Igualmente. Muito bom, gente. Então, um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau.